Negócio absurdo, né? Sim, senhores, estamos de volta. Como vocês estão? Boa noite aos meus amigos Pedro e Felipe, como estamos? Fala, galera. Tudo bem aí? Tudo bem, Aqui, tudo bem. Muito bem. Depois de muito tempo, né? Hoje não teve tapinha na mesa, né? Só teve boa noite. Só piadas, só. Só teve aqui início ridículo, né? Nossa, esse é o nosso padrão de boa noite, hein? Senhores, por que estamos aqui hoje, né? Vocês devem estar se perguntando. Eu nem vou falar muito da nossa ausência, né? Para quem está acompanhando a gente nos stories, enfim, né? Estão vendo aí as nossas iniciativas, né? E tudo que está acontecendo. Mas hoje a gente trouxe uma discussão bem interessante, que é o seguinte, né? Vocês já sabem da nossa paixão por gerenciamento de projetos, pela organização das ideias em si, dos pensamentos, enfim. E a gente sempre comenta que os ensinamentos do gerenciamento de projetos, eles vão além do seu uso apenas para o líder do projeto ou para os seus membros de time. É uma forma de você organizar e ver as coisas que podem ser utilizadas em qualquer área, tá? Muito bem, com isso em mente, a gente pensou, gente, se a gente achar algum tema que a gente gosta muito e que a gente possa usar de plano de fundo para comentar um pouco dessa organização, de estratégias e tudo mais. E um dos temas que une as três pessoas que aqui estão é um tema muito maduro, que são os videogames. Vim até com uma camiseta do NES aqui, ó, para a gente ter aí, né, a força aí necessária para comentar sobre esses temas. Pois bem, acho que antes da gente começar e fazer aí uma contextualização sobre a história, eu queria ouvir de vocês a primeira experiência que vocês tiveram com os videogames na vida de vocês aí. Vamos lá. Qual é essa importância? Vai lá primeiro, Fê? Eu acabei de me lembrar uma história bem porque está relacionado com videogame. Eu tenho um videogame na minha vida desde que eu me tenho por gente, né? Meu pai é um adicto do videogame até hoje, né? Meu pai tem 60 anos e joga videogame todo santo dia. Ele é o doido a ponto de, quando saiu, ele tinha o PlayStation 4, esse é um jogo que ele queria muito pro Xbox, que ele queria muito, só tinha pro Xbox, ele comprou o segundo console, ele tinha os dois, para ele poder não perder nada, ele joga muito. Então, desde pequeno eu tenho essa noção. Eu tinha um Dynavision 2, o primeiro videogame que eu tenho referência, assim, e me lembro que essa é a história que eu lembrei. Eu acordei cedo num fim de semana, eu peguei um pacotinho de bolacha, nem me lembro, uma bolachinha que vinha num pacote transparente, assim, e fui jogar. E eu mordi e caiu meu dente. Dente da frente. Que aleatório! Juro pra você, eu tenho a memória de perder, do dente cair jogando videogame, cara. Olha só, entrando no cano com o Mario, perdendo o dente. Não era Mario, né? Eu tinha um jogo de motinho, de motocross, assim, eu era pirado naquele jogo, era muito bom. Dynavision 2, que era o Super Nintendo? Do Super NES, né? Não é do Super NES, do NES, na verdade. É o NES. Tá. Era a cópia do 8 bits lá atrás, bem antigo. Bem antigo mesmo isso aí. Legal, cara. Chique. E você, Pedrão? Cara, eu tenho algumas boas memórias também. Tem uma que é que acho que é a primeira que eu tenho. Quando eu era ainda criança, né? E sempre a referência da gente são os primos mais velhos, né? E a gente ia na casa da minha avó, na verdade, um encontro de família, um jantar, um aniversário. E eu lembro que eu ficava olhando eles jogarem e eles não deixavam eu jogar porque eu era muito pequenininho e eles jogavam futebol. E eu lembro eles jogavam Super Nintendo, né? Eles jogavam futebol, tinha a Canidia, Boca Juniors, uns caras assim. E eu ficava babando, mas eu nunca jogava com eles, né? Só olhava, porque né? era a época que eu era pequeno. Então eu lembro que eu ficava babando muito. Eu tive, como videogame meu, eu tive o primeiro contato com o Mega Drive 3, que eu amava também. Foi uma alegria e uma tristeza, porque quando eu ganhei era só alegria, eu adorava jogar Sonic. Mas eu lembro de uma tristeza que foi quando eu tentei ligar ele não ligou mais, porque provavelmente acho que algum raio queimou algum componente dele. Chateado. Mas foi uma experiência muito legal. E eu tenho uma terceira experiência que eu acho legal contar, que um desses primos que jogava ali um primo muito querido, inclusive, mas um desses primos que eu ficava ali babando, que ele ficava jogando lá com meus outros primos, o Super Nintendo, ele teve uma locadora de videogame. Coisa ele linda. tinha os videogames lá para jogar por hora e os jogos para alugar.
Melhor Cara parte. do céu, aí um pouco para frente, né? Eu já era caminhando para adolescência ali, talvez uns 14, caminhando já na adolescência, né? Sim. Não caminhando, mas seus 13, 14, 15 anos, algo do tipo. E, cara do céu, eu ficava... Era do lado do restaurante que minha mãe tinha. E eu ficava lá, cara. Eu não saía de lá. Eu juntava as moedinhas para ir lá jogar. Às vezes os caras me deixavam jogar, porque primo, sabe como é, né? Aquela jeitão. E você fica criança ainda, né, mano? Meio inconveniente às vezes. Mas sei que eu adorava ficar lá, cara. Adorava. Eu Melhor lembro lugar. os caras se reuniam às vezes para jogar Resident Evil à noite, cara. E aí, meus pais na casa de cima da minha avó, porque esse negócio era embaixo. E aí eu ia lá, todo empolgado, passar uns sustos com os caras. Cara, boas memórias sempre aí do videogame, cara. Bom demais, né? Abre um universo diferente, né? É uma memória muito rápida também que eu tenho. Como eu falei do meu pai, ele sempre jogou. Em alguma das gerações que a gente vai chegar aqui, eu não conseguia jogar os jogos aí, não tinha muita competência para isso, mas eu gostava muito de assistir ele jogando. Vivi muito isso também. Não, era muito legal. Interessante, né? Eu tenho o meu irmão, né? Ele tinha um Atari brasileiro, que é o CCE. Eu tenho até hoje com bastante carinho esse videogame. Eu me lembro de jogar. Eu me lembro de ter jogado também Super Nintendo na casa de algum primo, mas o que mais me marcou mesmo foi quando eu ganhei o meu PlayStation 1. Eu tinha 7 anos. E eu lembro que o meu PlayStation 1 ele veio com 5 jogos que já eram fantásticos, porque ele veio. Ó, e eu lembro dos 5 jogos, ó, eu não preciso nem fazer força, que é o Street Fighter 03, o Mortal Kombat 4, Test Drive 5, o Winning Eleven 4 e o Tomb Raider 3. Então já veio com uma porrada. Só jogo animal, né? Só jogo muito bom, E o jogo do Play 1, vocês sabem, a gente vai cair um pouco nisso também, mas ele vivia naquele âmbito da pirataria, que na época era outro pensamento sobre pirataria, né? Eu me lembro que a gente ia no shopping e tinha uma loja lá que vendia o jogo do Play a R$10. Mas não é porque, nossa, né, como é barato o jogo do PlayStation, porque era pirata, mas é que é a forma, né? Aprender a copiar o CD, né? Prensava, né? Aquela mídia prensada, né? Que falava, não, a mídia prensada é melhor. Cara, era uma cópia do mesmo jeito, era só no capricho. Mas eu lembro que a minha cabeça abriu muito, assim, cara, de ver e de ser muito criativo, sabe? De pensar em história. Eu também tive essa fase de assistir o meu irmão jogar Resident Evil 3 Nemesis, por exemplo, que é um jogo que eu adoro até hoje. Mas quando ele chegou em casa, eu não conseguia, né? Eu não tinha reflexo para isso. Né? Eu tinha que jogar Crash, né? Outros jogos. Mas a cabeça, assim, ela vê um universo que na época era novidade para nossa cabeça mesmo. Né? Então foi bem interessante também. Muito bem, então todos nós temos histórias legais, já deu para falar um pouco da nossa paixão pelo tema. E aí, eu queria só criar um contexto para a gente falar, né? O que a gente fez, tá? Primeiro que a gente fez um mapa das histórias, né? Dos lançamentos, só para a gente guiar essa conversa, e nós selecionamos também algumas historinhas bacanas das nossas pesquisas que vão fomentar alguns comentários aí relacionados a projetos, a estratégia, a business, tá? Vamos lá. Eu já vou nascer aqui na geração de 8 bits. A gente sabe que lá atrás, né, a gente até viu aqui que o Atari é de 75, o Odyssey é de 72, né, chamada aí da primeira geração do videogame, né? Mas daí está muito longe do nosso meio, né? A nossa geração, ela é ainda depois da geração do 8 bits, porque o 8 bits, que ele é liderado pelo Nintendo de 85, né? O Nintendinho mesmo, né? O NES, e o Master System da Sega, eles são de 85 e 86. Então, anteriores à nossa geração, nós não somos tão experientes assim. A gente, até pelo o que a gente comentou, né, de muito contato com o Super Nintendo, Mega Drive, nós somos da geração de 16 bits, que ela foi liderada pelo Super Nintendo, logicamente da Nintendo, e do Mega Drive, também chamado de Genesis, que é do Sega. Foram lançados aí entre 88 e 1990, né? Aí, né, mais ou menos aí a nossa geração. Lembrando para quem não conhece, afinal de contas, temos que entender que esse vídeo pode atingir todo mundo, né? Era um videogame onde o jogo era via cartucho. Até então. É vero. Né? Famoso só para fitas, né? Fita, só para fita, dava tilt, a tela ficava verde. Né? Pois é. A gente nasceu lá na fita. E várias máximas existiam nessa época, né? Por exemplo, o videogame estraga a TV, uma máxima... TV fica verde. Né? Aquela máxima que estava em todos os lares, né? Não joga muito que videogame estraga a TV. E a máxima de que o videogame é barato, mas o jogo é caro. Então, a gente tinha o videogame e 2 fitas, né?
Quase sempre, sei lá, Mario World e Donkey Kong. Né? Por isso que tinha bastante locadora na época, né? Porque Tinha o que jogo usar era muita caro mesmo. locadora. Pois é, Uhum. exato. É verdade. E aí, o que a gente viu aqui, né? Olha só, né? Então, uma geração aqui que tem Nintendo e Sega. Quem não tá nessa jogada aqui? A Sony, que é a dona do nosso saudoso e eterno PlayStation. O PlayStation ele só viria na próxima geração dos videogames, em 94, com o PlayStation 1 da Sony. E aí a gente foi dar uma pesquisada, né, para entender por que a Sony entrou nesse meio. E olha só que história interessante, vejam só. O PlayStation, né, a Sony, ela estava trabalhando com a Nintendo para que fosse possível incluir um leitor de CD no Super Nintendo. Só que durante as negociações, né, antes do lançamento, né, o acordo entre Nintendo e Sony foi rompido, né, alguma coisa lá não casou, e as empresas continuaram separadas. Só que o engenheiro de projeto da Sony convenceu a galera da Sony a continuar com o projeto de forma independente, mesmo sem, né, o aporte da Nintendo. E foi aí que nasceu a divisão da Sony, voltada ao mundo de videogame, e acabou nascendo aí em 94 o PlayStation. Né? Então a Nintendo, ao abandonar essa joint adventure, ela acabou criando o seu grande rival no mundo dos eletrônicos. Né? Uma história que a gente achou interessante. Hein? Acho legal fazer um paralelo aqui também, Rafa. Claro que nós estamos analisando aqui o contexto da pesquisa na nossa realidade e aquilo que a gente conhece sobre videogames, né? Mas se a gente olhar a quarta geração, que é a geração de 16 bits que nós comentamos, com Super Nintendo, Mega Drive ou Genesis, a gente tinha o Sega CD, que era um cara que já tinha CD, né? Ele não trabalhava, se eu não estou enganado, ou ele trabalhava com cartucho? Não, ele trabalhava com CD, certo? Ele acoplava o Mega Drive num suporte onde fazia a leitura de CD. Então, já era uma tentativa, né? Já era uma tentativa, digamos assim, de melhorar a tecnologia ou de dar um passo à frente. Uma busca de inovação ali, né? Exato, de buscar uma inovação nisso. Coisa que aí sim foi ser efetivada na próxima geração, quando surge aí o que vocês comentaram da Sony, né? E todo esse case aí com a Nintendo, né? Mas digamos que os videogames já vinham buscando alguma novidade, né? Já estavam ali, sempre, lógico, buscando, mas esse Sega CD aí já dá uma iscazinha, né? E a guerra entre Sega e Nintendo, né? A gente vai falar disso em um dos cases, ela era uma baita guerra. Então, quando você tem a Sega nascendo como uma inovação, ela não funcionou muito bem nessa tentativa, mas todo mundo sabia que o futuro não estava em cartuchos, estava em mídia digital, em CD, né, em compact disc. Então a Nintendo provavelmente dentro do seu... E a gente vive isso sempre, né? Quando a gente olha para dentro e enxerga que a nossa companhia, o nosso time não consegue atingir esse tipo de inovação, e a gente tem que ir no mercado ou para procurar uma outra empresa ou algum outro profissional que possa nos ajudar, né? Então eles estão nesse meio, né? Nesse contexto. Muito bem, muito bem. Mais comentários ou vamos para a próxima historinha? Não, acho que vale ali acho que a ressalva não, né? Só destacar aqui do rompimento aí do acordo de Nintendo com a Sony e tudo mais. A plataforma da Nintendo levou 2 anos para sair. E perdemos um. Vazou a gestão de projeto dele lá, né? Na gestão de projetos não, o andamento do projeto deles como um todo, né? Que é o Nintendo 64, que veio sair 2 anos depois do PlayStation e 2 anos depois do Sega Saturn. O Nintendo 64 era fita ainda, né? Era então, cartucho, isso que eu ia falar. E que veio sair 2 anos depois e com ainda cartucho. em cartucho. Ainda em fita. Numa geração que é a quinta, que você tinha PlayStation 1, Destruidor, e tinha Sega Saturno também em CD. Que era um Ou seja, a Nintendo aparentemente, né, com qualidade nos jogos e tal, mas em termos tecnológicos, um passo atrás. Patinadinha ela perdeu, ela perdeu. E só e aí surge uma outra palavrinha, né, que a gente cita bastante em projeto também, né, que é o famoso time to market, né? Quando que eu vou entrar no mercado com o meu produto, né? PlayStation 1 e o nosso querido Sega Saturno, né, que são dessa quinta geração, ambos atingiram o mercado em 94. Nintendo 64 só foi sair em 96
sem esse aporte tecnológico. É lógico, tá, pessoal? A gente não é especialista nesse tema, lógico, deve ter estratégias, né? A gente está pegando algumas partes da história para a gente... fatos, né? Exatamente, para a gente contextualizar e ver que essa ideia de organização, de termos, tal, elas estão em todos os mercados. Né? Muito bem, top. Muito bem, vamos para a próxima. E aí, o que a gente começou a se perguntar também? Assim como a gente se perguntou, cadê a Sony lá atrás? A gente perguntou na geração do PlayStation 1, cadê a SEGA cadê hoje? A SEGA hoje? Pô, cadê o Play lá atrás? Cadê a SEGA hoje? E aí a gente foi vasculhando aqui, qual que é o caminho da SEGA, né? A SEGA, como a gente comentou, junto com o PlayStation 1, ela lança o Sega Saturno, era um videogame bem interessante também, e em 99 ela lança um videogame que é bem legal, mas que não foi um hit aqui, né? A gente até vai comentar um pouco sobre isso, que é o Dreamcast. Nasce em 99, ele é concorrente do PlayStation 2 da Sony, que só sairia em 2000. Então ele sai até antes do PlayStation 2. Mas ela ainda está na briga. Só que na 7ª geração, né, que é depois dessa geração, a SEGA já não entra mais. E aí a gente foi, mais uma vez, pesquisar historinhas para saber o que aconteceu com a SEGA. E chegamos aqui no statement da empresa, falando que em 2001, a SEGA ela deixa de fabricar consoles e passa a investir no desenvolvimento de softwares, incluindo games para Sony, Nintendo e Microsoft, né? Ou seja, PlayStation, Nintendo e o Xbox, que é da Microsoft. Então ela sai do front de consoles e vai para o front de games, né? E em 2017 ela começou uma nova campanha para tentar levantar os jogos antigos da SEGA, né? Relançando os jogos do Master e do Mega Drive para smartphones. Então ela mudou completamente o seu nicho de mercado. O que não é, se parar para pensar, não é um problema, é só uma decisão, de fato, né? Claro, eu não preciso mais me preocupar com hardware, né? Já tem galera que está rodando, está voando aí. Vou usar a expertise que eu tenho para jogos, que os jogos do Sega Saturno eram muito legais. O primeiro Tomb Raider foi no Sega Saturno. Eu me lembro porque eu joguei ele lá. Era um dos jogos que eu assistia meu pai jogando. Tinha um jogo chamado D, que era de vampiro. Cara, o jogo era muito bom. É o primeiro jogo de terror que eu tenho consciência, assim. Que legal, Antes mesmo de Resident Evil. Então, assim, beleza, eu já entendo do enredo, acho que eu já consigo fazer a história, vamos aproveitar o hardware de alguém. Imagino que tenha sido isso, né? Legal. De fato, não é um problema, mas confesso que eu gostaria de ver a SEGA nessa briga de hoje, viu? Pois é. Tal, eu acho que seria legal. Esse... Eu tenho um carinho especial pela SEGA, porque meu primeiro videogame foi o Mega Drive, né? Então, aquela imagenzinha da SEGA, assim, toca o meu coração. Tem um negócio legal, né? Disso, né? Ontem, na preparação, a gente teve o prazer de ouvir o Rafael fazendo. Pois é, isso é muito bom. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Vamos ver se de repente ele solta aí. Não, acho que não. Não estava afinado ontem, hoje tô com a voz mais rouca. Tem 2 pontos legais que eu acho dessa história, né? O primeiro, essa volta da SEGA em 2017, focando nesse projeto aqui, que ele é chamado de SEGA Forever, para que ele relance, né, os jogos antigos em outras plataformas, é algo que está muito em alta, né? Então, esse efeito nostálgico, né? Isso que o Pedrão está comentando, né? De barulhinho e tal. Isso é um mercado gigantesco, principalmente porque atinge essa galera que tem esse efeito nostálgico com 30 anos, 40 anos, que ela já tem um poder aquisitivo diferente de quando ela tinha 7 e tinha que pedir, né, o videogame, os jogos para os pais, né? Então você acaba pegando o fã lá de trás, que agora tem poder aquisitivo para comprar as coisas. Então é bem interessante essa ideia, né? E é algo que praticamente aí todas as companhias antigas de videogame investem. E outro ponto legal é essa leitura do mercado que a SEGA teve, de ver que a luta Sony e Microsoft, né, PlayStation e Xbox, ela tá ficando muito grande para ela, né? Então, quanto vale a pena eu investir grana, né, ir para cima nesse projeto? A gente também convive muito com isso, né? O quanto vale a pena eu ficar insistindo nesse projeto que talvez eu já esteja vendo que eu não tenho futuro, né? E dar um passo atrás e tentar ir por outro caminho. Não é fácil abandonar projeto, a gente sabe disso. Não é fácil a gente trabalhar por anos, investir, às vezes ver que, cara, acho que não está indo para um caminho legal. Mas muitas vezes é uma estratégia que pode, né, garantir uma saúde financeira ainda para sua companhia, né? Então, é algo que tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado. Muito bom, muito bem, muito bem. Ainda
nesse contexto, né, a gente falou um pouquinho de Dreamcast, e o Dreamcast, que é esse último videogame da Sega, ele não foi um sucesso de vendas, inclusive aqui para a América do Sul, né, aqui para o Brasil, nem é um videogame tão popular, né, eu acho que eu vi pessoalmente uma pessoa com Dreamcast. Mas ele em locadora. Em locadora eu vi, é provável, cara. Eu joguei ele em locadora. Em locadora? Eu conhecia um amigo que eu lembro que tinha Dreamcast, a gente nem entendia por quê, porque olha só como uma coisa puxa a outra, né? Se todo mundo no seu meio tem um videogame, né, você consegue trocar jogos e tudo mais, né? Então, quando você dá um tiro muito diferente, era algo que na época era muito raro de acontecer, né? Então, você via ali a galerinha que todo mundo tinha um PlayStation, né? Ou todo mundo tinha, sei lá, um Nintendo, enfim. Mas o Dreamcast, o que a gente achou legal dele para trazer para comentar? Que ele era um videogame à frente do seu tempo. Vejam só o que ele já tinha em 99, né? Se eu não me engano. 99. Vamos lá, 99. O que o Dreamcast já tinha? Conectividade com a internet. Ainda precário, logicamente, mas ele já tinha o que hoje eu imagino que domine, né, o mundo dos videogames, que é o ato de você jogar online com os amigos, né? O Dreamcast lá em 99 já estava pensando nisso, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, eu vou até conferir o ano aqui, mas eu acho que Doom é de 94. É de 94. Doom, né, o jogo Doom, né, ele não é o primeiro, mas é um dos principais jogos de primeira pessoa, né, o primeiro é aquele Wolfenstein 3D, que é da mesma companhia que depois faz o Doom. E o Doom foi um estouro, né? E o Doom, ele colocou o jogo na época para baixar de forma online também, por servidores e tudo mais, de um jeito também super precário. Ele era de 94, mas ele era, logicamente, dos PCs, né? Em 99, você tem um console que já está olhando para essa ideia de você jogar online com interatividade, né? Então, bem legal. Nós também olhamos que ele teve uma redução de custo no hardware frente ao Saturno, né? O Saturno era um videogame mais caro, e aí a SEGA sabia que se ele quisesse novamente voltar para esse business, ele teria que ter um videogame mais barato. Ele possui um modem removível, olha que bacana, cara. Isso é bem legal. E o controle, para quem não viu um controle de Dreamcast, fica o convite para vocês procurarem aí na net mesmo, porque ele é um controle que tem um visor de LCD. Eu posso estar enganado, mas no PlayStation eu posso garantir. Só foi sair alguma coisa do controle do PlayStation, diferente da vibração, no Play 4, que é de 2020, sei lá, né, do Play 4, eu não tenho, né, o ano aqui, mas deve ser, sei lá, 2015, sei lá, 2016. Eu acho que em 2000 no Play 3 ele já tinha algum acelerômetro já. Alguma coisa assim, mas no Play 3. Então, lá, ainda assim, lá jogar... na frente, né? Isso, exatamente, uma geração depois ainda, né? Então, lá em 99, o Dreamcast já saía, né, com várias coisas que a gente foi ver aí, né, ao longo dos anos nos videogames. Outro ponto bom para a gente analisar, né, o quanto que a inovação, muitas vezes, ela precisa do primeiro cara, né, que vai trazer essa inovação, mas não necessariamente esse primeiro cara vai ter a lucratividade esperada, né? Mas o que não diminui a sua força enquanto tecnologia, enquanto inovação mesmo, mas aí sim pode afetar, né? Não necessariamente vai ser o cara que vai nadar, né? Porque às vezes você pega essa ideia que você vê que é uma inovação legal, né? Trabalha em cima dela e lança algo que aí sim é mais voltado para o mercado, é mais as necessidades, né? Quando a gente conversou de design thinking, a gente falou muito disso também, né? De fazer a inovação olhando para a galera, né? Do usuário, né? Para o usuário, né? Qual que é a experiência do usuário para fazer a minha inovação, né? Então, algo legal da gente pensar também. Sabe uma coisa que eu reparei agora, olhando as datas aqui também da nossa pesquisa, é que a SEGA, apesar de ter decidido, né, seguir o rumo aí pro lado dos games e não nos consoles, ela meio que puxava a fila dos lançamentos, né? Não sei se vocês repararam, ela só não foi que nem lá no 16 bits, ela lançou em 88, sim, Mega Drive, e a Nintendo 2 anos depois. Perfeito. Eu acho que ela só não ganha a do Nintendinho mesmo, né? Exato, ela só não ganha a do Nintendinho, que foi exato, a de 8 bits ainda, né? Exatamente. Exatamente, em 85. Aí a quinta geração, ela lança junto com o PlayStation 1 em 94, a Nintendo vem só 2 anos depois. E o Dreamcast também puxa a fila em 99, e os outros vêm em 2000, 2001 e 2002, né? Então ela está sempre puxando a fila. Legal que mostra pelo menos esse
ímpeto por inovar e tá sempre lançando alguém, né? Lançando de forma Alguma coisa, antecipada, né? uma novidade, né? Achei interessante olhando aqui agora. E concluindo a linha do tempo das gigantes de hoje, a Microsoft ela entra nessa geração, né, dos anos 2000, que ela entra com o Xbox. Antes disso não tinha, né? Antes ela não preenchia esse nicho de mercado, né? Que De também foi uma console. aposta boa, que também dá para pensar como um case de sucesso, porque ela apostou em entrar lá e hoje ela é uma das gigantes, né? Totalmente. Perfeito. Vamos continuar nesse mundo da SEGA? Vamos lá para o último case que eu deixei anotado aqui. Já fica uma dica também, né? Um dos motivos da gente saber algumas dessas histórias é uma série bem legal que a gente, né, eu, né, particularmente vi, estou fomentando que os meus amigos também assistam, que é do Netflix. Ela se chama... O nome é High Score, mas eu encontrei ela no Netflix com a sigla GDLK. Eu não sei se jogar High Score você encontra, mas GDLK eu garanto que sim. Que é uma série sobre história de videogame. E um dos episódios, ele fala exatamente sobre a caçada, a estratégia, a iniciativa da SEGA em atingir o mercado de videogame nos Estados Unidos, através do nosso querido Mega Drive Sega Genesis, né? Como o Pedrão comentou, a guerra dos 8 bits, que era travada por Nintendinho e Master System da SEGA, o Nintendo ganhava bem, né? O Nintendo foi um estouro, né? Nessa época, né? Vale lembrar que o Nintendo ele cria novamente esse nicho de mercado de console, né? Então ele vem muito forte e a SEGA vem junto. Muito bem. E aí a SEGA vem com essa estratégia de ganhar o mercado de 16 bits. E uma das formas de fazer isso é lançando o videogame primeiro, como o Pedrão bem comentou, né? Para quem viu o Mega Drive, que é esse videogame de 16 bits da SEGA, eles apostavam tanto nessa ideia de 16 bits, né, ser melhor do que 8 bits, né? O que é lógico, né, graficamente, né? Que inclusive vinha no Mega Drive, né, na cara do Mega Drive vinha 16 bits, né? Enorme assim, né? Escrito, né? E nesse documentário eu achei bem legal que o responsável por essa entrada da SEGA no mercado americano fez a estratégia baseada em 5 pontos. O primeiro ponto era diminuir o preço, então a SEGA sabia que tem que ser mais barato do que a Nintendo para conseguir recuperar o mercado. Ela tinha que se defender do Mario. O que é se defender do Mario, né? A Nintendo tinha um mascote muito forte através do Mario. Donkey Kong ainda tem, né? É verdade. A Nintendo tem muitos mascotes legais, né? E aí a SEGA precisava criar algum que fosse a cara da SEGA. Só que aí vem, ligado a esse ponto 2, vem o ponto 3, né, ou 4 aqui na lista, que a SEGA queria ser descolada para adolescentes. Na época do 8 bits, Nintendinho ainda tinha muito a ideia que a gente tinha videogame para criança, né? A SEGA olha para outro mercado, que é o mercado de adolescentes. Então, ela tinha que trazer um produto, jogos que fossem mais descolados. Essa era uma das estratégias. Então, essa estratégia de ser descolado ajudou eles a pensarem no personagem, que foi o Sonic. Né? Se vocês se recordam do Sonic, né, que é um porco espinho, ele é azul, ele tem um sorriso diferente, né? Um sorriso mais de malandragem, né? De ser astuto, né? Diferente do nicho, né? Do mercado do Mario. Então, uma das formas mais aí. simpático que o Mario. Vamos talvez. Combinar que o Sonic dava um pau no Mario, né, meu? Nossa, essa discussão, eu imagino que deva causar muita briga. Eu não tenho capacidade do final. Com certeza. Só quis ser polêmico. Essa aí, acho que você consegue atingir vários corações. O quarto ponto dessa estratégia era ter mais jogos de esportes, também para ir nesse mercado de jovens, né? E para dar força nesse mercado de esportes, ter personalidades do esporte que assinassem o jogo. Quem nunca viu o jogo da NFL, que é Madden o nome, né? Madden era um ex-jogador, então era uma forma de você ter alguém ali, né? E o quinto, que é bem ousado, é fazer piada com a Nintendo. Então, os comerciais da época, eles não tinham esse tom mais político de hoje em dia, né? Então, você fazia, né? E os comerciais da SEGA, eles cutucavam a Nintendo mesmo. Então, é um plano de ação, olha que interessante, né? É um plano de ação, um plano estratégico para que eu consiga entrar onde eu desejo no mercado. Muito interessante, né, meu? A gente fazer esse link do que a gente viveu, né? Tipo, esses lançamentos. Essas etapas todas. Exato. E fazer o link
de alguma forma com o business todo envolvido nisso, né? E aí eu fiquei refletindo aqui, né? Uma brisa que será que lá atrás, quando ele estava falando assim, a gente precisa colocar esporte no videogame, os caras pensaram que, sei lá, 20, 30 anos depois ia existir uma categoria de esportes, que ia ter gente ganhando a vida jogando videogame. Que loucura, né? Cara, é muito louco, né? Será que lá atrás algum visionário pensou nisso? Eu não sei, mas é legal de parar para pensar nisso. Porque quando você age nesse nível de inovação, isso que é bacana a gente observar, né? Que mais do que só inovar o seu produto, você cria todo um nicho de mercado, Um nicho de mercado, cara. Exato. Que é gigantesco. É de fato até uma hoje. inovação revolucionária, né? Revolucionário. Nossa. Revolucionário, cara. Não é incremental e não é evolucionário. É revolucionário. Né? Totalmente. E esse plano de ação, o que é legal de ver esse plano, né? Quando eu vi isso no documentário, é ver o quanto a gente também está nesse meio, né? Então a gente também planeja, a gente coloca as atividades, a gente faz isso tudo, né? E às vezes a gente acha que, né? Se é um mercado muito diferente, a gente vai ter. Não, cara, né? A gente está falando uma linguagem que ela é universal, né? De planejamento, de estratégia, de plano de ação, né? Então o cara tem certeza que ele apresentou isso, né? A galera chiou, ele dividiu as ações, né? Aí ele teve problema de prazo, ele teve problema de custo, é a mesma história. Mudaram a estratégia, veio mudança. Isso aí. Não gostaram da cor do Sonic. Não, azul não vai dar certo. Cara, tenho certeza que pois no meio cara, disso imagina, tudo... né? Imagina. Deixa o Robotnik mais forte. Não, porque imagina só a pauta. Isso é legal de pensar. Imagina a pauta que os caras, precisamos de um mascote. Malandrilson para competir com o Mario. Aí o cara levanta a mão. Cara, eu pensei num porco-espinho azul que rodopia. Os caras, é isso. Ganhou. Achamos. Imagina um brainstorming para escolher esse mascote, cara. O que tanto não saiu disso daí, cara? Pois é, cara. É muito louco, né? Então, é aquele pensamento fora da caixa, sair da zona de conforto, né? Tudo isso está no meio desse plano também, né? Galera, eu acho que é isso por hoje, hein? O que vocês acham? Só mais um ponto nostálgico aqui, cara. Você falou agora aí da questão que a SEGA quis incluir os esportes, né? Sim. Uma das 3 fitas que eu tinha de Mega Drive, se eu não estou enganado, era de Fórmula 1, mas tinha o nome do Ayrton Senna. Olha só, tá vendo só? Mais uma vez comprovando o que você comentou, né? De personificar os jogos, né? De colocar um nome de uma pessoa de fato naquele jogo, né? E tem outros exemplos, cara. Fora o Maiden, que até hoje assim, tem o Tony Hawk, que é o jogo de skate, que é o nome do cara. Pô, total. É o nome do cara, tá lá. Não, né? e o Maiden continua até hoje, né? Até hoje. Eu vim até olhar isso aqui, também. cara. Olha só, o NFL no 2021 é Maiden também, né? Não muda, né? Cara, louco, né? O negócio que foi pensado lá atrás, né? Lá atrás. Maluco, né? Como sobreviveu o nome, né? E como fica... Como ficou marcado, né? E eu lembro que eu via de criança esses jogos, não sabia por que tinha esse nome. Eu falei, o que é isso? Não é futebol americano? Nem o NFL era tão conhecido aqui, né? Pra gente saber o que era. Cara, eu fui conhecer o Maiden, sei lá, pouco tempo atrás, quando me envolvi para conhecer futebol americano e tal, eu não sabia. E eu achei o nome mais estranho. Falei, não faz sentido, né? Fui buscar uma tradução, tá ligado? Não, uma banda de rock, né? Isso? Sei lá, Iron Maiden, né? Ele chegou lá, bicho. Isso aí. Mas daí que eu fui... Achei estranhão, mas no fim é o nome do cara que tá no rolê. Então, loucura, né? Muito bem, pessoal. E é um puta assunto gostoso de falar, né? Porque é muito disso, né? Nostálgico, tá fixado na vida, sei lá, não vou dizer de todo mundo, mas pelo menos do nosso ciclo de pessoas tá envolvido, né? Tem um Nemesis ali, ó. Ó o Menezes ali, ó. Menezes tá ali. E é muito bacana, cara. E pensar que, de fato, isso tudo não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um projeto que foi gerenciado lá atrás, né? Que passou por ideias de inovação, né? Que tudo isso que a gente está falando hoje e reforçando aqui. Como nossas vidas são impactadas, né? Por tudo isso, né? A gente não percebe, mas o mundo de projetos, o business está sempre impactando as nossas vidas. E nós estamos sendo conduzidos por isso, né? De alguma forma. Faz sentido. Somos os usuários, né? Que hoje eles pesquisam, né? Para fazer a sua inovação, nós somos esses usuários. Muito bem, galera. Eu acho que é isso.
Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de dar uma quebrada em algumas barreiras, né? Falar de alguns temas diferentes. A nossa ideia, se o vídeo render, né? Se vocês gostarem, se o papo for agradável, a gente espera muito feedback de vocês para entender se esse é um caminho válido também para a gente seguir. Tem, né? Nós anotamos mais pontos aqui, né? Que a gente não quer deixar o vídeo muito longo, então a gente guarda aí um pouco de munição aí, né? Para talvez segundo vídeo. Esperamos o feedback de vocês. Continuamos juntos, lembrando que nós novamente temos cursos da Masterplan em aberto. Eu deveria ter falado isso no começo do vídeo, desculpem. Mas nós temos cursos da Masterplan em aberto, as últimas postagens, inclusive o link que está na bio da nossa página é referente à matrícula desses cursos. Então, se vocês se interessarem, a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos através das práticas do PMI, Design Thinking, que a gente falou sobre algumas coisas aqui hoje, e também gerenciamento de riscos, muito a ver com vários riscos de business também que a gente presenciou nesse papo. Então, é isso, tá? Estamos aí à disposição, se tiverem dúvidas sobre os cursos, dúvidas sobre o tema, em breve estaremos de volta esperando o feedback de vocês. Valeu, Pedrão, valeu, Felipão, e abraço, valeu! Valeu! Valeu!